Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, são exercícios mesmo. É um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. A gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para com carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Ovelha, né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje.
Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas, mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontrem esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só. Ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação. Apesar de tantas dificuldades, a gente poder sorrir e dizer, a vida está valendo a pena. Porque a minha cabeça está me ajudando a fazer valer. Padre Fábio, por que é tão mais fácil magoar as pessoas que nós amamos do que abraçá-las e dizermos coisas carinhosas? É porque, na verdade, a agressividade humana é uma coisa inegável, né? Todo mundo tem agressividade, até mesmo as pessoas docinhas, aquelas que falam assim, calmamente, elas estão cheias de agressividade. Algumas controlam mais, outras controlam menos. Algumas controlam demais e de repente isso explode, porque a agressividade é um instinto, é um impulso muito positivo. A gente não pode achar que a agressividade é uma coisa ruim somente. Não. A agressividade é um impulso que nos faz até vencer na vida. Não é? Em muitos momentos da nossa vida a gente perdeu porque nos faltou agressividade. Que é aquele impulso de querer ir adiante, de vencer, de dar conta das dificuldades que fazem parte de nós. Gente muito molenga não consegue.
aquela lamentação o tempo todo. Nada está bom, melhora um dia, no outro dia não está bom de novo. Falta agressividade para essas pessoas. Uma agressividade positiva, que é esse impulso da sobrevivência, né? Que a gente herdou. Isso é ancestral em nós. Muitas vezes nós descontamos nas pessoas que nós amamos, justamente por causa do nosso despreparo para lidar com essa agressividade. E hoje, a gente sabe, nós falamos isso aqui antes de terminar o primeiro bloco, nós estamos vivendo num tempo de muita tensão. Nós somos exigidos demais. Porque temos muitas possibilidades, o ser humano acaba perdendo-se no meio desse monte de possibilidades e acaba gerando uma ansiedade muito grande, que é a sensação de não estar alcançando, de não estar vivendo o que precisaria viver. E é natural que num determinado momento essa agressividade a gente vá julgar em quem está mais próximo de nós. Porque você não pode ser um exemplo muito simples, né? Às vezes o cara trabalha lá tá louco de vontade de dar uns tapas no chefe dele, não pode. Ele vai chegar em casa estressado com tudo aquilo que viveu, a pobre da família que vai receber o chumbo, né? E é aí que entra a questão do nosso controle, minha gente. A gente precisa controlar um pouco essa agressividade. E eu estou te falando, não estou falando uma coisa que eu não preciso ouvir não, viu? Porque muitas vezes eu sou descontrolado com as minhas agressividades. Então eu preciso tomar muito cuidado para não fazer a minha agressividade vir no momento errado, do jeito errado. Preciso jogar a minha agressividade lá nos meus livros, nas minhas reflexões, na minha atividade física que eu faço questão de fazer. Ali que eu preciso jogar a minha agressividade. Para que eu tenha condições de dar o tratamento justo às pessoas. Eu não posso descarregar na minha mãe as iras que eu trago dentro de mim, que são próprias do meu ser. E você já viu que como é difícil o relacionamento mãe-filho, porque é o lugar onde essas agressividades ficam muito à flor da pele. Talvez por ser o vínculo mais estreito que nós temos, né, com todo respeito ao pai, o vínculo mais estreito que eu acho que a gente tem na vida é com a mãe da gente. E é natural que a nossa maior dificuldade seja com ela também. É muito comum você encontrar filhos que têm um ódio velado pela mãe, um ódio velado pelo pai, e não têm condições psicológicas de assumir essa aversão, porque em nome desse amor romântico que nós fomos educados, né, que filho nunca pode se opor à mãe, que filho nunca pode dizer que eu te odeio, né? E isso é natural que num determinado momento da vida a nossa agressividade nos faça experimentar esse ódio pelas pessoas que nós mais amamos. Porque o ódio é o avesso do amor. É a mesma coisa. A psicologia nos ensina que amor e ódio nascem do mesmo impulso, da mesma fonte. Então administrar essa agressividade nos dias de hoje é uma necessidade, porque você já deve ter viu muitas vezes isso acontecer, que às vezes uma pessoa é capaz de tirar uma arma e matar o outro no trânsito por causa da intolerância daquele momento de agressividade. Então, para a gente não precisar matar uns aos outros, para a gente não sair dando tapa uns nos outros, a gente precisa descobrir onde é que nós podemos canalizar essa bendita agressividade de um jeito certo, de um jeito positivo. Se você tem muita agressividade em você, coloque essa agressividade para trabalhar a seu favor. O seu processo criativo, dinâmico, o seu espírito empreendedor, canaliza para lá. Isso não é mágico, não é do dia para a noite. Mas a própria consciência, eu sei que eu sou agressivo, então eu preciso tomar cuidado para que a minha agressividade não venha matar os outros. Eu, particularmente, pedi a Deus nesse tempo da quaresma o dom do silêncio. Sabe? E não é só da fala, não. É o silêncio da palavra escrita, daquela necessidade de você dar resposta imediata ao outro, a tudo aquilo que te deixa chateado, a tudo aquilo que você acha que é invasivo. Eu quero ter o direito de ficar calado. Eu não quero ter que dar explicações para tudo o tempo todo. É direito que nós precisamos preservar. Né? Dentro de casa, às vezes, é assim. Às vezes no relacionamento, né? Quantas vezes você é cobrado pelo outro
Você tem o direito de ficar calado, você tem o direito de fazer o seu silêncio. E o outro tem que entender que o seu silêncio, talvez seja um momento em que você está se cuidando, para não dizer o que você não gostaria de dizer. Então o controle dessa agressividade nos dias de hoje, ele precisa passar por essa experiência de vida interior, como nós falamos aqui no bloco anterior. A vida interior, essa experiência de você cultivar quem você é, de você ter ali o seu momento de relaxamento todos os dias, ainda que sejam 10 minutos, minha gente. Eu particularmente acho que deve ser muito difícil viver numa casa muito cheia de gente, onde você não tem o direito do seu silêncio pessoal. Não é? Não é difícil? Vocês que vivem com muita gente dentro de casa. Lá em casa eu tenho. Tem as pessoas que trabalham comigo, tem os meus amigos que frequentam a minha casa, as pessoas da minha intimidade, a minha família, né? Mas eu sou muito preservado. Na hora que eu quero o meu silêncio, eu não faço nem questão de ser educado. Olha, gente, eu estou indo, me retiro, porque eu careço dessa vida espiritual, dessa vida interior. Porque senão eu fico pior do que eu já sou. E eu não quero. Eu não quero ser pior do que eu sou. Eu não quero piorar. Eu não quero avançar para trás. Eu quero avançar para frente. Então eu quero descobrir tudo aquilo que no meu comportamento, que nas minhas escolhas, venham favorecer o meu avanço. A mesma coisa você precisa fazer. É direito seu. Ah, padre, mas aqui em casa é difícil. Crie o seu espaço. Crie a sua rotina. Né? Descubra no dia a dia uma maneira de você ter esse cultivo de vida interior. Tem gente que é lendo o Evangelho do Dia. Eu acho o Evangelho do Dia uma excelente forma de você criar vida interior. Porque quando você se obriga a fazer a leitura do Evangelho do Dia, que você tem a liturgia diária, você pode acompanhar até pela Bíblia, ano A, ano B, ano C, você lê o Evangelho do Dia, você fica em comunhão com a palavra de Jesus e ao mesmo tempo cria ali os seus 10, 15 minutos. Você faz a leitura do Evangelho e faz a sua reflexão, o seu momento de silêncio, que vai ajudar muito no controle dessa agressividade. Aí tem as outras coisas que ajudam também. Né? A atividade física, como nós já falamos, o grupo de oração, o grupo de partilha, a leitura. Meu Deus, como um livro acalma a gente, minha gente. O livro é fantástico. Feliz do ser humano que aprendeu desde criança o prazer da leitura. Vai ser um velho muito mais tranquilo do que aquele que não gosta de ler. Porque vai ocupar o tempo, né? Porque quando você vai ficando velho, o que você vai fazer? Na velhice, nós vamos ter muito mais tempo, porque você vai parar de trabalhar, você já vai estar aposentado. Eu não vejo a hora. Você não vai estar mais na correria, então você vai ter todo o tempo do mundo para você cultivar-se. Olha que maravilha. Você ter um tempo de sobra para essa vida interior, para você fazer a sua rotina de um jeito que favoreça canalizar todos esses impulsos que são positivos, como é a agressividade, mas que, se colocada do jeito errado, acaba sendo um instrumental de destruição. A vida é sagrada. Depois da encarnação, a teologia nos ensina, nada mais é profano. Tudo está tocado pelo mistério de Deus. E a gente precisa ampliar a nossa mentalidade, minha gente, para que a gente possa pensar assim. Pensar a vida como sagrado. O rio é sagrado, então eu não jogo no lixo no rio. Por quê? Eu identifico na água a sacralidade de Deus. Eu não vou poluir as matas, eu não vou poluir o ar. Por quê? Tudo isso para mim é sagrado. Veja bem que existe uma visão holística, né? Uma visão do todo nisso daqui, que durante um tempo os bobões de plantão achavam que isso era coisa da nova era. Pelo amor de Deus, não. Isso é espiritualidade aperfeiçoada, evoluída. É cristianismo evoluído. Eu ver no rio a presença do Cristo, eu ver nas matas a presença do Cristo e preservá-las. Por quê? Porque eu quero que o Cristo sobreviva, eu quero que o Cristo prevaleça.
Você já parou para prestar atenção que nós negligenciamos muito esta visão? Nós deixamos de falar de Deus a partir de todas as coisas. Durante muito tempo o nosso discurso religioso se limitou a ser um discurso moral. Isso pode, isso não pode. Pelo amor de Deus. O ser humano, para ser feliz, ele precisa muito mais que pode e não pode. Ele precisa de reflexão. Ele precisa de abrir a mente para perceber este Deus que está em tudo. Isso não é panteísmo não, né? Deus da árvore, Deus da água, não, é o mesmo Deus, é o nosso Deus uno e trino, presente em todos os desdobramentos criados, em toda a realidade criada. Falta para nós muitas vezes esta visão do sagrado. Imagina, minha gente, veja no tempo que nós estamos vivendo, falta a visão do sagrado no outro. Muitas vezes a gente não reconhece Deus na pessoa do outro. Nós banalizamos, nós batemos, nós somos violentos, nós matamos. Isso tudo é uma prova de que nós perdemos a referencial da imanência de Deus, desse Deus que está presente naquilo que é humano. Então a violência, o desrespeito, quando alguém, por exemplo, desrespeita a sua humanidade, ele está negligenciando o sagrado que está em você. Quando você desrespeita o outro humano, você está negligenciando o sagrado que está nele. É pecado isso, né? Quando eu atento contra as realidades sagradas. Há um judeu que a gente estudou muito na filosofia, ele diz de maneira muito bonita o sentido de alteridade, né? O outro é tão outro que eu não posso acessá-lo. O outro é totalmente o outro. Isso parece bobagem, né? Linguagem filosófica. Eu não tenho como esvaziar o significado do outro, por isso ele é sagrado. Sagrado é aquilo que não pode ser esvaziado, é aquilo que sempre tem algo a nos ensinar. Por que a Bíblia é sagrada? Ela foi escrita por mãos humanas. A inspiração é divina, mas são mãos humanas que escreveram a Sagrada Escritura. Só que aí entra o conceito de sagrado. Por que ela continua sagrada? Por que ela é sagrada? Porque ela não coube no tempo. Ela continua nos dizendo até hoje. Deus continua passando por meio daquelas letras. Deus continua acontecendo por meio daquelas palavras. E isso é bonito. É o sagrado sendo estendido no tempo. Assim como nós estendemos uma toalha branca sobre uma mesa para receber as pessoas que nós amamos. Para preparar um jantar para alguém que a gente ama. É sagrado o que nós vamos viver. Então nós colocamos a melhor louça, nós colocamos o melhor talher, nós fazemos uma comida saborosa. Pode ser simples. Não importa, o banquete ele será agradável, não é com a qualidade da comida que será servida não. Mas é a qualidade do amor que nós sentimos uns pelos outros. Isso é sagrado. Então se você for pensar, a espiritualidade que nos ajuda a viver verdadeiramente todos os desdobramentos dos compromissos que nascem da experiência religiosa, ela justamente nos coloca essa espiritualidade nos coloca numa percepção de que tudo nessa vida é santo e que eu só preciso reconhecer essa santidade e viver com todo respeito diante de tudo aquilo que está criado. Quem sabe se a gente conseguir isso, a gente vai resolver boa parte dos problemas que tem no mundo, que nascem justamente no desrespeito dessa condição de santo que está por aí e que a gente banaliza com muita facilidade. A espiritualidade já é uma forma, digamos que seria um formato do nosso jeito de viver a fé. Digamos que a espiritualidade, ela vai estar de acordo com o seu jeito de ser. Por isso que nós temos diversas espiritualidades dentro da igreja. Nós temos uma só fé. Isso é bonito, não é? Nós cremos nas mesmas verdades. Então, aqui está o dom. A fé é um dom. A espiritualidade é um desdobramento a mais deste dom. É uma maneira como eu descubro, a partir das minhas particularidades, a partir da história que eu tive, do meu temperamento. A partir do meu jeito de ser, eu descubro uma espiritualidade que me ajuda a viver a fé. Então, todos nós temos uma fé em comum. Acreditamos nas mesmas verdades, digamos assim. Ou se não acreditamos nas mesmas verdades, nós temos muitos aspectos em comum. Isto é um dom que nós recebemos de Deus.
E é interessante, minha gente, porque a fé na experiência do dom nos coloca então numa perspectiva de muita comunhão, não é verdade? Se todos nós recebemos de Deus o dom de nele acreditar, nós estamos todos em comunhão. Nós vivemos esta comunhão, e quanto mais a gente mergulha no mistério dessa fé, da crença neste Deus, maior é a comunhão que o mundo vai estabelecendo. Inclusive, isso é até um parâmetro interessante para a gente analisar como anda a fé em Deus no mundo. Quando você descobre que crer em Deus é você de alguma forma estar conectada com todo o universo, com toda a humanidade que também crê. Claro, aí você abre espaço para os não crentes, para os ateus, para os céticos. Mas é quase que impossível falar de ateísmo no mundo de hoje, porque até mesmo os ateus acreditam em tantas coisas. A experiência da fé, ela não passa somente na experiência de crer em Deus. Ter fé, você também ter fé no outro, né? Olha, eu marco um compromisso com você e eu vou ao compromisso. Eu estou agindo a partir de uma fé. Eu tenho fé que você estará lá para o nosso encontro. Então, fé todo mundo tem. Pode ser que não tenha em Deus, nessa realidade transcendente, que está acima de tudo, que é criador de todas as realidades. Já a espiritualidade, essa pode ser muito diferente. Então nós temos, por exemplo, a espiritualidade da renovação carismática. Nós temos a espiritualidade que prevaleceu na teologia da libertação. Nós temos a espiritualidade carmelita, nós temos a espiritualidade franciscana, nós temos a espiritualidade deoniana. São formas que as pessoas vão descobrindo, são carismas diferenciados, né, que vão sendo colocados como opções para que nós possamos viver e experimentar a nossa fé. E é bonito isso porque nós não precisamos ser iguais. Eu me recordo, minha gente, que há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás mais ou menos, eu descobri um grande amigo, que até hoje ainda é um grande amigo meu, e ele é um artista, com um poder de arte muito grande dentro do coração dele. E eu me recordo que eu o via sempre aqui nos encontros da Renovação Carismática, aqui na Canção Nova, e eu percebia que ele não se envolvia, ele não conseguia viver aquilo que nós estávamos vivendo. Até um dia ele me confessou isso, ele falou assim: eu me sinto tão inferior a vocês. Aí eu perguntei por quê? Ele disse: porque eu não consigo sentir a mesma fé que vocês sentem. Eu não consigo acreditar do mesmo jeito que vocês acreditam. Eu me sinto muito frio. Quando eu estou vendo vocês rezando, eu jogo por terra o meu jeito de rezar. Eu acho que o meu jeito de rezar, eu quase que não acredito em nada, perto da maneira como vocês manifestam. Ali estava um conflito estabelecido a partir dessa diferenciação. Ele tem fé em Deus, mas ele não se identificava com a espiritualidade da renovação carismática. E foi então que eu disse para ele: não tenha medo de dizer que você não se identifica com a renovação carismática. Ninguém vai te desprezar por causa disso, né? Você não é menor ou maior porque manifesta a sua fé de forma diferente. Você é apenas diferente. Eu gosto dessa frase. Não sou melhor nem pior. Sou diferente. Agora, a responsabilidade está em buscar uma espiritualidade que me sustente. Eu preciso ter uma espiritualidade que me sustente. Eu confesso para vocês, minha gente, que a minha espiritualidade, ela não é muito formal. Eu não me identifico muito com essa ritualidade formalizada que nós temos dentro da religião, não. Confesso para vocês que a minha espiritualidade, ela é muito diluída no cotidiano. Eu não preciso estar dentro da igreja para fazer uma experiência de Deus. Eu não preciso estar num grupo de oração para fazer a experiência de Deus. Isso eu aprendi desde criança, não sei, alguém me ensinou isso. Faz parte do meu jeito de ser gente. A minha sensibilidade religiosa, ela é muito aguçada. Então, o tempo todo eu estou sorvendo Deus. O tempo todo eu estou experimentando Deus. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de literatura. Porque desde criança eu descobria na experiência da beleza literária um recurso para elevar a minha alma. É aquilo que a gente falava no domingo aqui. A ascensão de Jesus. Aquilo que me leva para cima, aquilo que me eleva. Me retira do fosso, me retira da condição adâmica e me faz chegar perto do Cristo. Todos nós temos caminhos diferentes. E não é nenhum problema.
Eu não tenho problema em identificar no profano o motivo sagrado. A minha sensibilidade me leva a isso. E como eu, tem muitas pessoas que se identificam com essa espiritualidade. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou diferente. E assumir essa identidade é muito importante para que a gente não fique se julgando. Porque o julgamento dentro do processo da fé é muito doloroso para quem sofre. Porque olha para o outro, vê que ele está acreditando, né, tá manifestando de maneira bonita a sua fé dentro daquele contexto de espiritualidade. Aí fala, mas eu não creio daquele jeito. Aí fica na tentação de pensar que ele não crê. Não é. Só porque a espiritualidade manifesta de um jeito diferente. E a igreja é muito rica nesse aspecto. Ela oferece um vasto campo de espiritualidades para que todos nós que professamos a mesma fé possamos ser diferentes e possamos encontrar o nosso lugar. Existe um lugar para todo mundo dentro da igreja, né? Engraçado porque eu tenho tido a oportunidade de estar em tantos lugares diferentes que não são convencionais ao cristianismo, né? E lá eu encontro tanta gente assim que quase que diz que é ateu, mas não acredito no ateísmo deles, não. Porque são tão sensíveis às coisas bonitas da vida, são tão sensíveis à bondade, são pessoas de bem, são pessoas que trabalham pela bondade no mundo. Então, Deus já está presente ali, mesmo que Ele não esteja da mesma forma como está aqui, formalizado, institucionalizado, né, a partir de uma religião que nós praticamos. E o bonito é a gente descobrir isso. Deus vaza em todo lugar, não é? Ninguém segura. Que pretensão seria a minha dizer que só o que eu faço é sagrado, porque eu sou padre? Não. O sagrado está em todo canto. Uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos. Uma língua afável profere saudações. Eu fico sempre pensando nisso, minha gente. A amizade, ela será sempre marcada pela palavra. O que nos torna amigos uns dos outros passa também pela palavra. A confiança passa pela palavra. A fidelidade passa pela palavra. A verdade passa pela palavra. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente escreve. Toda vez que eu tenho acesso à vida do outro, eu preciso pensar muito. Como é que eu vou chegar? Com que palavra eu vou chegar? Eu sei que nós estamos numa época em que nós temos muito acesso a todo mundo. Você entra lá nas redes sociais e você manda recados, você fala com 1000 pessoas. E isso está retirando de nós até algumas regras da educação. Às vezes a gente diz o que não deveria dizer, às vezes a gente se sente mais íntimo do que deveria se sentir. Às vezes nós usamos a nossa palavra de maneira muito banal. Ter respeito pelo que você escreve. Isso pode ferir alguém. Ou pode ser invasivo. Por isso que a Sagrada Escritura diz aqui que a língua afável, ela profere saudações. O que é saudar? É reverenciar. A reverência que nós fazemos ao outro através da palavra afável, da palavra que acolhe, da palavra que respeita. E por isso que o silêncio também, ele se configura como um respeito, como um abraço, como uma saudação. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teu conselheiro, um entre 1000. Olha que interessante isso. Sejam numerosos os que te rodeiam, mas escolhe bem aquele que é o teu conselheiro. Escolhe bem aquele que terá autoridade afetiva sobre você. Não serão muitos. Abrir o coração, expor o que se sente, o que se pensa,
requer intimidade. E é por isso que nós precisamos sermos cautelosos mesmo. Porque a amizade não é outra coisa senão você abrir os terrenos da sua alma para que o outro tenha acesso. Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação. Mas não te apresses em confiar nele. Porque há amigo de ocasião que não preserva no dia da desgraça. Desculpa. Não, é isso mesmo. Persevera. E não persevera no dia da desgraça. Há amigo que passa a inimigo e que revela as desavenças contigo. Há amigo que é companheiro de mesa, mas que não persevera no dia da necessidade. Isso aí você sabe de cor, né? Nós estamos já muito experientes em perceber as pessoas interesseiras, lhe querem no momento do seu sucesso, da sua realização, e que depois não faz muita questão de estar no momento em que você não tem todo aquele reconhecimento que tinha antes, não tem todo aquele dinheiro que tinha antes. É por isso que é bom a gente olhar para os amigos que a gente fez ao longo da vida e identificar quantos perseveraram. Eu, por exemplo, tenho muitos novos amigos. Muita gente que entrou no IBP, porque, claro, eu viajo muito, eu encontro muita gente e eu tenho facilidade de estabelecer vínculos. Agora, eu tenho a graça de ter os amigos antigos, que são aqueles que frequentam a minha casa, a minha vida, com quem eu falo regularmente, que são de 20, 30 anos. Você também tem, tenho certeza disso. A galeria dos amigos irrenunciáveis, que você não troca por novos. Amigo, essa confiança estabelecida, você não encontra em todo lugar e a todo tempo. Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual, e sem cerimônia dará ordens a teus criados. Mas se fores humilhado, ele estará contra ti e se esconderá de tua presença. Afasta-te dos teus inimigos e toma cuidado com os amigos. Amigo fiel é poderosa proteção. Eu acredito mesmo nisso. Deus nos protege através dos nossos amigos. Quantas vezes na nossa história nós nos livramos de situações destruidoras porque ouvimos a palavra de um amigo fiel. Ouvimos aquele conselho que nos abriu os olhos, que nos fez ficar atentos ao poder destruidor que aquela situação poderia ter sobre nós. Ele é amigo que nos chama a atenção para a prudência que nós precisamos ter para viver bem. Até aquele amigo que muda o nosso cuidado com o corpo. Eu sei que às vezes a gente estabelece alguns amigos assim, na academia, e como eu fiz bons amigos dentro da academia. Me motivavam ao cuidado comigo. Estão internalizados até hoje em mim. Amigos que eu até já não encontro mais com a mesma frequência de antes. Mas um dia entraram na minha história e me ajudaram a desenvolver hábitos saudáveis. Nunca mais a gente esquece. Nunca mais a gente esquece. E Deus nos protege através dessas pessoas. Porque se uma pessoa teve influência sobre mim, para mudar em mim algo que era nocivo, Deus me protegeu através. Aquela sua nutricionista que muda de maneira positiva os seus hábitos, ela está representando o cuidado de Deus na sua vida, com o estudo dela, com a ciência própria que ela escolheu. Tão interessante, né, a gente pensar em todos esses desdobramentos do ser religioso, de como o nosso cristianismo pode ser frutuoso na vida do outro assim.
Eu, com a minha profissão, se sou médico, ter a oportunidade de oferecer o conhecimento que eu adquiri na faculdade, ainda que eu cobre por isso, porque é meu meio de vida. Mas não é só o dinheiro, porque o médico também tem que sobreviver, ele tem as necessidades dele. Não é só o dinheiro, é a satisfação de tornar-se um amigo do paciente. Eu não estou dizendo de amigo, de sair, de ir para... Não, estou falando desse sentimento que nos faz querer o bem do outro. Nos faz ter a oportunidade de proteger o outro de alguma realidade que possa lhe fazer mal. Então você tem aquele amigo que frequenta a sua casa, que participa da sua intimidade, que viaja com você, que você escolhe para fazer férias, que você escolhe para descansar, que você fala regularmente pelo telefone, são os amigos da proximidade. Mas você também tem as pessoas amigáveis, aqueles relacionamentos que são frutuosos pelo bem que elas trazem a você. Então, eu passei por uma consulta, um médico descobriu minha enfermidade, me medicou, me mandou para casa muito melhor do que quando eu cheguei lá. Porque eu já cheguei em casa com os remédios certos. O conhecimento dele se tornou meu amigo naquela hora. Porque se ele quisesse me matar, ele poderia. É só ele me diagnosticar de maneira errada. É só ele negligenciar as minhas necessidades, me dar o remédio errado. Como a gente viu outro dia, né, aquela máfia em Brasília e no Rio Grande do Sul, uma coisa assustadora, desumana ao extremo, que a gente chega, meu Deus, como é que um ser humano é capaz de fazer isso com o outro? Você vai consultar-se com um ortopedista e de repente você tem um problema leve, uma coisa simples que resolveria com uma fisioterapia. Ele, por interesses financeiros, em parceria com as empresas de próteses e disso, de aquilo, vai lhe recomendar uma cirurgia, vai falsificar documentos, ou vai te levar para uma mesa de cirurgia e lá inventar procedimentos sem você ter necessidade deles. O médico não foi amigo do paciente nessa hora. Ele não quis o bem, ele não honrou aquilo que no dia da formatura dele, ele prometeu. Uma crueldade sem tamanho. Uma senhora, uma reportagem, acho que foi no Fantástico que passou isso. Uma senhora que não tinha nada na perna e de repente eles colocaram uma prótese na senhora, sem necessidade, e deixou essa mulher sequelada para o resto da vida. Porque os resultados da cirurgia foram todos errados. Imagina isso. Sou casada há 10 anos, mas me apaixonei por um homem também casado. O que fazer? Filha, desapaixona, né? Por quê? Você é casada. Pelo amor de Deus, sacode essa poeira, porque é aquela velha história. Não acenda fogueiras que você não vai poder apagar. Não é assim? Eu, como padre, gente, eu sempre tenho esse princípio comigo. Como é que eu vou conseguir manter uma vida de padre? Uma castidade, né? Uma vida saudável. A partir do momento em que eu sei direitinho onde é que está a minha fraqueza. Se eu fico alimentando a minha fraqueza, é claro que eu quero ser fraco. Agora, se eu me policio, se eu me protejo, né? Para que eu tenha condições de vencer as dificuldades que são próprias da minha opção, a vida de casada é a mesma coisa. Mulher que não tem um comportamento como de mulher casada, que fica aí toda hora, né? Paquerando como se fosse uma solteirinha, vai correr o risco. Então, vale a velha história. Cuidado para não acender fogueiras que você não vai poder apagar. Ou então abrir porteiras que você não vai poder fechar. Essa história de apaixonamento é uma história complicadíssima. É casada. Com um homem casado, não tem como dar certo, gente. Vão ser dois lares que vão ser destruídos, que vão ser
prejudicados. Então, o sacrifício de agora impede o sofrimento de amanhã. E, gente, uma traição dentro do casamento, ela é tão séria, que, primeiro, a pessoa está traindo a si mesma. Né? Toda vez que a gente é infiel, a gente está sendo infiel com a gente também. Aí você está sendo infiel com sua esposa, com seu esposo, você está sendo infiel com os filhos. Aliás, essa é uma dor que a gente não está acostumado a ouvir muito. Uma coisa é você ouvir a mulher contando o sofrimento que ela tem de ter sido traída pelo marido. Agora vai escutar o que é duro, como é difícil para um filho saber que a mãe trai o marido, trai o pai dele. É muito doído, minha gente. Um filho saber que o pai está traindo a mãe, é doído. Eu acompanho algumas histórias, né, de amigos que eu vejo de perto, né, como os filhos sofrem com a infidelidade dos pais. É muito doído. E o problema, sabe o que é? É a escola que você está fazendo. Que a partir do momento que você é infiel no seu casamento, os seus filhos todos sabem, você não se esqueça que você está perdendo a sua autoridade sobre muitos aspectos da vida, sobre os seus filhos. Porque autoridade não é mandar. Não é o fato de ser pai que lhe confere autoridade. Não. Você é pai, você tem autoridade. Mas essa autoridade tem que ser conquistada todos os dias com seu testemunho. É igual a pessoa que tem um monte de vício e que vai dizer para o filho não ter. Qual que é a autoridade? Só a autoridade da fala, da palavra? Essa não basta. Esta não convence ninguém. Por isso que nós somos. Se você tem uma vida de solteiro, você tem que ter uma vida condizente com a vida de solteiro. Uma vida de casado requer uma outra postura. Não adianta querer viver do mesmo jeito. Precisa tomar os cuidados para de repente você não criar infernos dentro da sua vida, dentro do seu casamento. Complicado. Deixa as fidelidades. Vamos viver uma vida fiel, porque é mais segurança nos dias de hoje. Olha, gente, eu sempre digo, cada vez mais está complicado e difícil de ter filhos no mundo de hoje. Porque os contratestemunhos são muitos. Então, por isso que nós precisamos primar ainda mais pelo nosso comportamento como pai, como filho, como mãe. Como esposo, como esposa. Por quê? Quanto maior é a dificuldade, maior é a necessidade que nós temos de sermos corretos na nossa postura, na nossa conduta. E mesmo porque esse é o testemunho que vai valer e que vai ficar no coração dos filhos o resto da vida. Amar é possível. Ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor em si mesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo.
Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso, de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso. Não. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto, isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente eu ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos.
reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Que afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino,
um sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Porque às vezes a gente pensa, eu preciso me amar, já acho que preciso ir lá no salão, pintar o cabelo, comprar roupa. Não, não é isso. Não. Também pode ser, sem problema. Mas o exercício do auto-amor, ele passa sobretudo por aquilo que nós nos oferecemos intelectualmente. E quando eu falo intelectualmente, pense também na dimensão sentimental, porque a gente não pensa o intelecto desconectado das emoções. Quando eu penso o meu auto-amor, eu penso no bom livro que eu estou lendo, nas boas influências que eu estou pretendendo, permitindo, no quadro que eu contemplo, na música boa que eu escuto. Isso tudo é auto-amor. Ou no descanso que eu programo, ou no encontro que eu marco para estar com as pessoas que eu amo, que me fazem bem. Isso é auto-amor. E lá você se doa. Lá você vive a outra dimensão. Por isso que eu digo, não existe amor próprio em si mesmado. Não, ele sempre me coloca naturalmente à disposição do outro. É cíclico. Eu me dou, eu me ofereço e naturalmente ofereço ao outro, do outro recebo, volto para mim e assim vamos. Reciclando os amores, reciclando as experiências que nos amadurecem. É isso, minha gente. A maturidade é um processo de todo dia, de toda hora. E que Deus nos abençoe nesse projeto. Que afinal de contas, o que Jesus fez o tempo todo por onde ele passou, foi amadurecer os corações que ficaram diante dele. Que com a gente seja da mesma forma. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.